Olá, amigos do Esporte a Motor. Demorou, deu saudades, mas a Fórmula 1 está de volta. Vai começar mais uma temporada e com ela retornam os nossos pré-GPs. Então eu convido vocês a irem juntos comigo buscando o que existe de melhor em cada país, em cada cidade e cada autódromo, e uma visão sempre atual do que acontece nas pistas. Durante a entre-safra do final de 2022 para o começo de 2023, nós produzimos bastante coisa aqui no canal, respondendo às perguntas de vocês, analisando a temporada passada e de olho nas novidades do grid para este ano. E chegou então o momento que tanto esperávamos. Vamos lá! É apenas o primeiro dos 23 GPs de 2023, que segue com o apoio de Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o banco que abraçou o automobilismo. O bege pálido e sem vida do deserto barenita contrasta com as cores nos tecidos e o jeito falante das pessoas no comércio de rua tradicional. O Bahrein é o menor, porém um dos mais liberais países muçulmanos do Oriente Médio. Com apenas 1,5 milhão de habitantes, é um dos que mais se desenvolve na região, graças em parte a um fluxo turístico de 12 a 14 milhões de visitantes por ano. A ilha no Golfo Pérsico pode ser pequena, mas é de uma importância gigantesca na geopolítica mundial. É o Bahrein que lidera parte dos esforços de paz no Oriente Médio, com grande ajuda dos Estados Unidos. O Bahrein é cercado por vizinhos ricos e produtores de petróleo e gás natural, como a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. A região é dona de metade das reservas de petróleo do planeta e o Estreito de Hormuz, a algumas centenas de quilômetros da costa, é o maior porto de transporte de petróleo do mundo. Por ali transitam mais de 33% do petróleo mundial e 20% do transporte marítimo do planeta. É como se fosse um posto de combustíveis do planeta Terra. A área que abastece a maior parte dos países do globo e sua proximidade com o Irã faz a segurança do local ser uma prioridade absoluta por se tratar de uma área de vital interesse de várias nações. Por isso, uma coalizão formada por 34 países, liderada por Estados Unidos e Bahrein, trabalha para manter a paz, a segurança e a estabilidade no Golfo Pérsico. Uma frota de barcos não tripulados trabalha a serviço dessa coalizão como uma ferramenta anti-espionagem contra o Irã, um país que tem relações com Rússia e China. O Bahrein também tem papel-chave nas relações diplomáticas no Oriente Médio. Foi pioneiro nesse papel e assinou em 2020 o Acordo de Abraão, no qual, pela primeira vez, Israel passou a fazer parte de um tratado de livre comércio com um país árabe, no caso, os Emirados Árabes Unidos. Desde então, o Bahrein passou a receber diversas visitas de chefes de Estado, incluindo de Israel e até mesmo do Papa Francisco. A grande razão da importância da participação no Bahrein no processo é que o pequeno reino tem laços estreitos com a Arábia Saudita, país que exerce um tipo de liderança no mundo muçulmano, e isso é recíproco, já que o Bahrein serve como porta de entrada e saída para negócios sauditas, além do turismo. Por ser o país mais liberal do Golfo, é para o Bahrein que vão os árabes que querem usufruir de alguns benefícios proibidos no país de origem deles, como, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, que mesmo assim é muito restrito. Os índices econômicos barenitas sobem e descem ao sabor do preço do barril de petróleo, o que é normal no mundo árabe. Por isso, o país passou a trabalhar na diversificação de suas atividades. O Bahrein se fortaleceu em outros setores e é considerado o país de economia mais diversificada do Golfo Pérsico e de todo o mundo árabe. Segundo o governo, a maior parte do PIB do Bahrein, pouco mais de 17%,
é resultado de serviços financeiros, com a maior concentração de bancos e agências de investimento, e em seguida, com pouco mais de 16%, vem o petróleo e o gás natural. Para termos uma ideia, 35% do produto interno bruto da Arábia Saudita é vindo da produção e comercialização de petróleo e gás natural, o que mostra o tamanho da dependência saudita nesse setor. Com os acordos de Abraão, o Bahrein busca atrair mais investimentos e diversificá-los, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, para poder crescer sem depender tanto do petróleo. Ser um país pequeno trouxe uma vantagem, porque isso ajuda o reino a progredir mais rapidamente em suas reformas econômicas. Os resultados são sentidos mais rapidamente. Mas aumenta os desafios. O Bahrein é ofuscado pelos vizinhos maiores e mais ricos com suas ilhas atrativas, cidades futurísticas e também grandes eventos esportivos, como foi a Copa do Mundo no Catar, realizada no final do ano passado. Com o Catar, o Bahrein mantém uma relação mais fria e distante. Aliás, os dois recebem a Fórmula 1 este ano. A Fórmula 1 teve um papel importante na abertura do Bahrein para o mundo. O primeiro GP no país foi realizado em 2004 e desde então a prova só não aconteceu em 2011 por causa da onda de protestos da chamada Primavera Árabe. Mas o país acabou tendo 2 GPs em 2020 e, portanto, esta é a 19ª edição. Foi no auge da pandemia que o Bahrein aceitou a ideia de promover 2 eventos, um com o nome de GP do Bahrein e o outro GP de Sakhir. O autódromo foi o mesmo, mas versões diferentes do circuito. O GP do Bahrein de 2020 nunca será esquecido. Foi aquele do terrível acidente do qual o francês Romain Grosjean escapou milagrosamente, saindo do meio das chamas. Até hoje as imagens assustam o mundo. E se tornaram tão importantes para demonstrar a segurança dos carros da Fórmula 1 que agora, em março, o carro do francês Romain Grosjean será peça importante de uma exposição chamada F1 Exhibit em Madrid. A corrida barenita, e aqui não está sendo considerado o GP do Sakhir, tem Lewis Hamilton como seu maior vencedor. Já são 5 vitórias. Recém-aposentado, Sebastian Vettel ganhou 4 vezes. Fernando Alonso 3 e Felipe Massa 2 vezes. Entre as equipes, a Ferrari foi a que mais venceu, 7 vezes, incluindo a do ano passado, com Charles Leclerc. A Mercedes tem 6 vitórias, a Renault 2 e a Red Bull também 2. Já o único vencedor do GP de Sakhir, disputado no anel externo em 2020, foi Sérgio Pérez, que naquele dia alcançou sua primeira vitória na categoria depois de 190 GPs. Foi o piloto que mais demorou para vencer na história da Fórmula 1. O que podemos concluir dos reduzidos testes de pré-temporada? Esta é uma pergunta que começará a ser respondida amanhã, quando os carros de Fórmula 1 entrarem na pista para os primeiros treinos livres que abrem oficialmente a temporada de 2023. Só que por mais que todo mundo ande em condições diferentes de pneu e de quantidade de combustível no tanque, nos testes já dá para ter uma noção do que poderemos ver pela frente, pelo menos nas primeiras corridas do ano. Ao contrário de 2022, a Red Bull já começa dando sinais de que está à frente da concorrência, com a Ferrari pouco atrás e sofrendo mais com a degradação dos pneus em ritmo de corrida. A incógnita era a reação da Mercedes à MG Petronas, que disse ter encontrado a solução para todos os problemas enfrentados em 2022. Será mesmo? Lewis Hamilton e George Russell dizem que o carro é, de fato, melhor. E o Toto Wolff corrobora essa opinião. Mas o chefe da Mercedes reitera que o W14 ainda não está no mesmo nível de Red Bull e Ferrari. Como acontece em testes de pré-temporada, as equipes buscam coletar dados. Então, quem completa um grande número de voltas acumula mais informações no desenvolvimento do carro. E neste quesito, a Mercedes andou muito mais, completou 465 voltas nos 3 dias, 218 com Hamilton e 247 com Russell. A que andou menos foi a McLaren,
apenas 312 voltas nos 3 dias e a sensação de que a evolução do carro não foi a esperada. O mesmo ocorrendo na Alpine, a única que não melhorou seu tempo de volta em relação à pré-temporada de 2022. Individualmente, Fernando Alonso foi quem mais andou nos 3 dias. O espanhol, de 42 anos, completou 270 voltas e deixou para Felipe Drugovich a chance de dar 117. Ele foi quem menos voltas completou na pré-temporada. Mesmo assim, Drugovich já estava pronto para disputar o GP do Bahrein caso Lance Stroll fosse declarado inapto para a corrida por causa de suas lesões. E a Aston Martin já deixa algumas orelhas de pé pelo paddock. A equipe, que claro não foi bem em 2022, parece ter encontrado um caminho mais competitivo no carro deste ano e já é a grande surpresa até agora. A Pirelli também traz novidades já na primeira etapa do ano. Um novo composto de pneu duro. Agora serão 6 compostos, em vez dos 5 que a gente viu até o fim do ano passado. O novo composto C1 preenche a lacuna entre o C0, que era o mais duro, usado como C1 em 2022, e o C2, que permanece o mesmo em relação à temporada passada. A diferença de performance entre o duro e o médio, portanto, será menor. Então já teremos Fórmula 1 na TV nesta sexta-feira, às 8h30, bandeira verde para o primeiro treino livre e ao meio-dia para a segunda sessão, as duas transmitidas ao vivo pelo Band Esportes. No sábado de manhã, o Band Esportes também transmite, às 8h30, a terceira sessão de treinos livres. Já a classificação ao meio-dia de sábado é mostrada na Band TV aberta, mas também no Band Esportes. É aí que começarão a aparecer algumas respostas às dúvidas que ficaram depois dos testes. E no domingo é o dia de matar definitivamente a saudade da Fórmula 1 com a largada do primeiro dos 23 GPs da temporada. Isso acontece ao meio-dia. Mas você sabe que na Band a gente já começa a falar de Fórmula 1 bem antes disso no Show do Esporte. E para completar o nosso roteiro pela Fórmula 1 2023, na segunda-feira, às 6h, voltamos com o Rubinho Barrichello em nosso tradicional Batendo Roda ao vivo no meu Instagram, @Regileme. Vamos ver o que se confirma do meu bate-papo com o Rubinho na segunda-feira passada. O que era verdade nos testes e o que era blefe. Bom, e depois de tudo isso, estamos prontos para a largada. A nossa torcida é a mesma sua, para que o campeonato seja muito bem disputado. Então nos vemos na sexta-feira na tela do Band Esportes. Até! Um abração para todos!